A criminalidade no Brasil tem se tornado um dos maiores desafios sociais do país. A alta taxa de assaltos e roubos é uma das principais manifestações da crescente insegurança nas grandes cidades e áreas periféricas. Só em 2021, cerca de 1,8 milhões de pessoas foram vítimas de roubo no país, o equivalente a 1,1% da população brasileira. Com a crescente sensação de impunidade e a insegurança causada pela violência urbana, muitas pessoas frustradas com a lentidão do sistema judiciário e a ineficácia das autoridades no combate ao crime recorrem a fazer justiça com as próprias mãos. Algumas preferem agir por conta própria, fazendo questão de mostrar o rosto. Já outras decidem agir em grupos, supostamente atuando contra a criminalidade e a favor da população. No entanto, esse tipo de atitude também pode gerar consequências muito graves para a sociedade. Um exemplo marcante foi os justiceiros da fronteira, que tirou a vida de muitas pessoas em que eles alegavam ser criminosos. E para deixar bem claro seus objetivos, após tirar a vida dos supostos meliantes, eles deixavam a carta ensanguentada ao lado do corpo, avisando qual seria os próximos a morrer e que era expressamente proibido roubar na região. No entanto, essas mortes gerou muitas consequências para os moradores locais e todos começaram a desconfiar se realmente os denominados justiceiros da fronteira queriam defender a sociedade ou seus próprios interesses. Por que, meu filho? Por que eles levaram um inocente? A instabilidade em relação à violência aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai afeta moradores, turistas, comerciantes e instituições de Estado. Aqui nessa propriedade, nesta casa, ficava a sede do Ministério Público Federal em Ponta Porã. Nós estamos vivendo uma onda de homicídios contra assaltantes, inclusive com um recado para aqueles que estão marcados para morrer. Como já é de costume, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, tá? Estamos com a meta de bater 100 mil inscritos, então me ajuda aí, beleza? Eu também irei fazer uma indicação de um conteúdo que mudou a minha vida e me fez sair da CLT, abrir esse canal e começar a trabalhar na internet sem precisar mostrar meu rosto. É o curso YouTube Sem Aparecer, do Peter Jordan, um cara gigante aqui no YouTube, que passa toda a sua experiência como produtor de conteúdo e entrega resultados de verdade. Então, para você que é um cara dedicado e tem vontade de crescer na internet assim como eu, essa é uma oportunidade única que eu não deixei passar e consegui, então você também pode. O link do curso está na descrição, caso você tenha interesse, beleza? É isso e bora para o vídeo. Não é novidade que a criminalidade em nosso país sempre esteve em níveis alarmantes e com o crescimento das organizações criminosas, essa violência se escalou de uma forma assustadora, principalmente em nossas fronteiras. O Brasil, por sua localização geográfica, é um ponto estratégico para o comércio internacional de entorpecentes, com rotas que conectam países produtores da América do Sul, como Bolívia, Peru e Colômbia, aos mercados consumidores, especialmente na América do Norte e na Europa. É por isso que nossas fronteiras são bastante cobiçadas e disputadas por criminosos de toda a América do Sul, como as organizações criminosas brasileiras e os cartéis de outros países. Em razão disso, algumas pessoas fartas dessa crescente sensação de impunidade e insegurança decidem se unir para tentar alguma forma de reduzir a violência no lugar. Em 2014, na fronteira do Brasil com o Paraguai, comerciantes e empresários locais, fartos de tantos furtos e roubos, criaram um movimento chamado de Defensores da Fronteira. Segundo o presidente do grupo, a finalidade é apenas ajudar os órgãos de segurança, dando auxílio em câmera de vigilância, viatura e materiais para que eles atuem com força contra os criminosos na região. Nesse mesmo ano, surgiu um grupo chamado de Justiceiros da Fronteira. Eles tiravam a vida de criminosos que roubavam e furtavam na região. Ninguém sabia quem eram os membros desses grupos. Nessa época, o comércio de entorpecentes na fronteira tinha dono, Jorge Rafah, mais conhecido como o Rei da Fronteira. Tudo o que acontecia na região tinha que passar por ele. Algumas pessoas suspeitavam que a ideia dos justiceiros começou com Jorge Rafah. A crescente quantidade de assaltos e furtos na região estava atraindo a atenção das autoridades e atrapalhando seus negócios. Por isso, ele teria criado uma espécie de milícia para dar sumiço nos criminosos e afastar a polícia da região. O presidente dos Defensores da Fronteira garante que Jorge Rafah nunca participou de nenhum grupo de justiceiro. Em junho de 2016, Jorge Rafah, o Rei da Fronteira, morre fuzilado em emboscada com 16 tiros de fuzil .50. Apesar das suspeitas de que ele era um dos líderes que fazia parte dos Justiceiros da Fronteira, nada foi realmente
totalmente comprovado. No entanto, passou um tempo sem ocorrer mais crimes relacionados aos justiceiros na região após a sua morte. Até que em 2021, os justiceiros voltam com força total e agora eles não só tiravam a vida dos criminosos, mas também deixavam um bilhete ao lado do corpo, deixando sua assinatura e dizendo o que a pessoa tinha feito para perder a vida. Além disso, eles colocavam o nome das próximas vítimas que iriam morrer e no final deixavam bem claro que era expressamente proibido roubar na região. Em menos de 10 dias, eles tiraram a vida de 6 jovens paraguaios e brasileiros, supostamente considerados autores de furtos e roubos na região. No dia 26 de julho, o casal de paraguaio Luiz Mateu Martins Armoa, de 21 anos, e Anabel Centúrio Mancoelho, de 21 anos, foram mortos enquanto comemoravam aniversário em uma choperia na cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Eles levaram cerca de 50 tiros. Ao lado deles foi deixada uma folha de papel de caderno com a seguinte mensagem: "Favor não roubar, assinado Justiceiros da Fronteira". Luiz, que usava o nome de Mateu Elefante nas redes sociais, tinha acusações de roubo registradas em 2018 e 2019. Ele também estava sendo investigado por participar de uma quadrilha ligada à venda de celulares furtados. Anabel Centúrio não tinha nenhum registro policial. Já no dia 28 de julho de 2021, Delis Alonso Cardoso, um jovem de 17 anos, foi encontrado morto e ao lado do seu corpo tinha junto um bilhete sujo de sangue que dizia: "Estamos de volta. Aviso. Vamos atrás de todos. Isso é só o começo. Morte aos ladrões. Assinado, os justiceiros". Delis Alonso morava em Pedro Juan Cabaleiro e era o braço direito de uma família muito pobre. A mãe do jovem garante que ele nunca se envolveu em nenhum crime e que os justiceiros haviam se equivocado. Já no dia 29 de julho, Eduardo Alvarenga Gonzalez, de 19 anos, foi sequestrado por homens encapuzados e colocado no porta-mala do seu próprio carro. O veículo foi queimado. Horas depois, o corpo de Eduardo foi encontrado desmembrado dentro de um saco, também com um recado: "Atenção, Celso Gonçalves e Leandro Gonçalves Surubini, vocês são os próximos". Esse crime ocorreu do lado brasileiro da fronteira, em Ponta Porã. Já no dia 1º de agosto, os primos brasileiros Robson Martins de Souza, de 21 anos, e Jefferson Martins de Souza, de 18 anos, foram mortos a tiros em um território paraguaio. Ao lado deles foi deixado um pedaço de cartolina verde, onde estava escrito: "Nós, os justiceiros, deixamos bem claro a todos que não vamos permitir roubo de gente trabalhadora na fronteira. Vocês que apoiam o que eles fazem serão os próximos. Assinado, os justiceiros". Robson tinha histórico policial, mas Jefferson não. As autoridades afirmam que esses não são os primeiros crimes dos justiceiros e que eles já estão associados a cerca de 100 homicídios, segundo estimativas, 60 do lado brasileiro da fronteira e 40 do lado paraguaio. A sequência de crimes que estavam acontecendo entre a fronteira do Brasil e Paraguai estava assustando não só os criminosos, mas também moradores, comerciantes e turistas. Para você ter uma noção de como estava o nível de insegurança no local, a sede do Ministério Público Federal, que ficava em Ponta Porã, teve que se mudar para outro lugar. Os procuradores da República se mudaram para Dourados, que fica a mais de 100 quilômetros de Ponta Porã. Para piorar a situação, nas redes sociais, outros grupos de criminosos começaram a ameaçar os justiceiros da fronteira e jurar vingança. Um deles seria os Guardiões do Crime, que teria conexão com a violenta organização criminosa EPP, Exército do Povo Paraguaio, responsável por uma série de crimes no Paraguai. Já no dia 29 de setembro, o paulista Carlos Lima de Souza, de 38 anos, foi encontrado morto próximo ao quartel do Exército Paraguaio com um bilhete junto ao corpo, mas dessa vez a assinatura pertencia ao grupo O Crime, que prometeu responder à ação dos justiceiros na região. Segundo os registros policiais, o corpo da vítima foi deixado por um carro em um terreno localizado a 5 quilômetros da fronteira com o Brasil. Ele tinha sinais de tortura, um corte no abdômen e à sua cabeça estava uma sacola plástica. No local ainda foi achado um bilhete escrito à mão que dizia: "Nós do crime estamos deixando claro que não iremos mais admitir covardias cometidas por esses justiceiros, seja quem for". Assinado O Crime. A vítima foi identificada com a ajuda de tatuagens espalhadas pelo corpo, entre elas a de um palhaço, o que fez a investigação acreditar que ele seria um integrante da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. A polícia paraguaia trabalhava com duas hipóteses. A primeira é que o bilhete tinha sido deixado para despistar as investigações sobre os verdadeiros justiceiros da fronteira, e a segunda é que Carlos tinha sido uma vítima do grupo criminoso que era contra os justiceiros. As autoridades estavam com medo que houvesse uma guerra generalizada na fronteira, e para que isso não acontecesse, eles teriam que identificar rapidamente quem eram esses justiceiros. Apesar dos esforços da justiça paraguaia, essas pessoas agiam com cuidado para não ser pegas e dificilmente deixavam rastros. Testemunhas e familiares das vítimas, com medo de sofrer retaliação, não colaboravam com a polícia, e a única pista que as autoridades tinham dos criminosos eram as cartas que eles deixavam nos corpos das vítimas. Foi feita até perícias e exames caligráficos do bilhete deixado
assinados pelos justiceiros. No entanto, as autoridades não conseguiram identificar um padrão nas assinaturas e chegaram à conclusão de que os justiceiros da fronteira estavam mais para um movimento do que um grupo permanente dedicado a tirar a vida dos criminosos. Ou seja, segundo a polícia, os justiceiros na verdade eram integrantes de grandes organizações criminosas que atuavam na fronteira em busca de tranquilidade para continuar suas atividades ilícitas, como venda de entorpecentes e armas em grande escala, sem pequenos crimes paralelos como roubos e furtos. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe aí sua opinião sempre com respeito, tá? Eu também irei deixar no card um conteúdo muito interessante que eu postei recentemente. É sobre o vaqueiro criminoso Zé do Valério, que se mostrava ser um homem simples e pacato, mas por trás da máscara era um criminoso em série, frio e violento. Assistam lá, está muito interessante. É isso, um abraço, fiquem com Deus.